Irmãos, mais uma vez, Jacó se encontra em uma situação calamitosa, difícil. Quem sabe a realidade de muitos nós que aqui nos encontramos. Como é difícil crer, como é difícil depender, esperar em circunstâncias difíceis. No meio das adversidades, no meio das tribulações, no meio de ameaças, de perdas, de morte, no meio do conflito familiar, pai contra filhos, filhos contra pais, acusando, se ofendendo, se maltratando, como que é difícil acreditar que Deus é por nós. Não é nada fácil, irmãos. Muitos de nós já estivemos nessa situação de Jacó, ou nos encontramos nessa situação. Muitos de nós talvez já tenha passado por essa situação, enfrentado muitas lutas, muitas perdas, muitas provações. Contudo, irmãos, essa história de Jacó, ela nos ensina coisas preciosas, e uma delas é conseguir olhar para toda essa história, olhar para todas as circunstâncias dessa história de Jacó com os seus filhos, olhar para essas tribulações, por essas lutas, por esses conflitos no coração de Jacó, pela ameaça de morte dos seus filhos queridos, e olhar para tudo isso e entender e compreender que cada circunstância dessa, cada perda dessa, cada situação difícil, cada provação, cada situação calamitosa, elas não passam de simplesmente ferramentas nas mãos de Deus para que o propósito de Deus aconteça em nossas vidas. A proposta de Deus era levar Jacó de volta a encontrar José novamente, a vê-lo, seu filho, face a face. Quem sabe depois de 22 anos, acreditando que ele se encontrava morto. Deus estava com o propósito de não só conservar a família de Jacó, mas todos os israelitas que poderiam viver naquele momento, naquela circunstância. E José, é claro, ele diz, Deus me trouxe para cá para conservá-los ambos com vida. Como é precioso, irmãos, quando Deus nos traz a um patamar, a uma maturidade, que nós conseguimos olhar para cada dor, para cada perda, para cada sofrimento, luta, provação, adversidade, perseguição, difamação, calúnia, e você consegue ver cada uma dessas questões como uma ferramenta na mão de Deus para o nosso bem. Deus é por você. Não importa quem é contra você. Irmãos, se nós não ouvíssemos mais nada do sermão aqui, somente esta música, quem tentará contra o braço forte do Senhor? E Deus é por você, não importa quem é contra você. Se você voltasse para casa convicto, impactado e transformado por essa verdade, nós poderíamos ir embora. Você nunca mais seria a mesma pessoa. Nunca mais. Você olharia para cada situação difícil da sua vida e diria como o apóstolo Paulo, de fato, todas as coisas cooperam para o meu bem, segundo o chamado e o propósito do Deus que me chamou. Contudo, irmãos, vamos trabalhar pelo menos duas ideias, duas afirmativas dentro desse texto com base nesse tema. Deus é por você, não importa quem é contra você.
E, em primeiro lugar, nós precisamos olhar para esse texto e entender isso. Olha, hoje é o dia de notícias e circunstâncias ruins. Hoje é o dia de sermos bombardeados. Hoje é o dia de aparecer alguém próximo, servo da sua família, como na família de Jó. Jó, todos os seus filhos morreram. Hoje é o dia de chegar notícias ruins. Hoje é o dia de circunstâncias ruins na nossa vida. E quando nós olhamos para o texto, irmãos, versículo 29 a 35, nós vemos os filhos de Jacó relatando o que havia acontecido com eles lá no Egito. E a gente olha para todo o panorama histórico ali, o momento, a situação que Jacó está vivendo. Fome. A fome era severa em Israel. Jacó está dizendo, olha, se não bastasse a fome, meu filho José já morreu. E agora vocês me trazem a notícia de que meu filho Simeão está preso. E vocês vêm me dizer que vocês levarão Benjamim para também, quem sabe, morrer juntamente com Simeão. E vocês querem me dizer que eu devo liberar Benjamim para ir com vocês, para que vocês tragam mais comida. Irmãos, talvez a gente às vezes não consegue compadecer da dor do próximo, não é? Às vezes é difícil para nós tomar a dor do outro, sentir a necessidade do outro, de fato viver, né, a realidade do outro. Nós temos essa dificuldade. E quando a gente olha para Jacó e começa a entender essas situações, o versículo 36 ele diz assim, olha, então lhes disse Jacó seu pai, tendes-me privado de filhos, José já não existe, Simeão não está aqui, e agora vocês vão levar a Benjamim, todas essas coisas me sobrevêm. Quem sabe naquele momento ele desejando fazer a mesma coisa que Jó, rapar a sua cabeça, rasgar as suas vestes, se cobrir com panos de saco e cinza e prostrar com o rosto em terra, dizendo, o que é isto na minha vida? Por que essas coisas me sobrevêm? Por que essas coisas acontecem? Mas nós precisamos entender, irmãos, que há dias em nossas vidas que a única coisa que chega até nós é notícia ruim. E se não bastasse a notícia ruim, as circunstâncias também são ruins. É um problema aqui, é outro ali, uma diversidade ali, é pai, é mãe, é filho, é irmão, é conflito no trabalho, é patrão, é empregado, é esposa, é tudo acontecendo exatamente no mesmo momento. A conta atrasa, o medicamento tem que ser comprado, surge uma nova enfermidade, seu filho cai e machuca, seu carro bate, e as coisas acontecem. Rubem chega para o pai no versículo 37, assim, pai, mata-me os 2 filhos, se não tornar a trazer, entrega-me e eu restituirei. Irmãos, olha que situação que eles estão vivendo, o ambiente familiar. Pai, se eu não trouxer Benjamim de volta, o senhor pode me matar os 2 filhos que eu tenho. Agora imagine, isso é loucura. Quem é esse Rubem para garantir que ele traria Benjamim para casa? Qual era o fundamento, qual era a base que ele tinha para dizer que ele traria, né, Benjamim de volta? E ele faz esse pacto, essa promessa ou essa proposta para o seu pai. Versículo 38, olha, Jacó se recusa. Ele, porém, disse, meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fores, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Ele falou assim, eu não tenho condições, eu não suporto mais uma morte na família, eu não suporto mais uma situação, mais uma notícia, mais uma coisa ruim na nossa família. Ele diz, não. É certo que diante do texto e do contexto a gente percebe que Jacó tem um certo favoritismo, né, por Benjamim.
Ele tem um apreço por Benjamim, assim como ele tinha por José do Egito. Mas ele está relutando. Ele olha para, quem sabe, essa fome, né? Veja o capítulo 43, o versículo 1. A fome persistia gravíssima na terra. E você está vivendo aquela situação, quem sabe na mente de Jacó, assim, vamos dar um tempo. Quem sabe Deus abre os olhos, quem sabe Deus olha para nós e essa fome miserável desaparece da nossa terra. Mas o versículo 41 diz assim, não, a fome agravava e agravava. Ele ficava, quem sabe, nessa expectativa, quem sabe essa fome desaparece. Mas isso não acontece, a situação complica cada vez mais. Olhe para o versículo 2 do capítulo 43. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai, voltai-me, comprai-nos um pouco de mantimento. Os armários agora estão vazios, os sacos de mantimento estão vazios, a situação persiste, a situação está ali, é a realidade, a luta, a fome, a perda dos filhos, tudo está ali acontecendo, e eles olham para os armários, para os sacos de alimento, e nada. Hoje é dia de notícia ruim, hoje é dia de circunstância ruim na vida. É a realidade que eles estão vivendo. Nós ficamos aqui assustados, apavorados, e às vezes olhamos para Jacó e não entendemos o que Jacó passou, mas hoje o Brasil está apavorado, a nossa economia está num estado de calamidade, a crise de desemprego se multiplica dia após dia, semana após semana pessoas são demitidas, e a ameaça de demissão é muito grande, muito grande. Notícia ruim, uma atrás da outra. E vão chegando. E ele diz, olha, vão lá comprar o cereal, porque não há mais mantimento. E Judá agora passa a confrontar o seu pai. Agora é Judá que vai em direção ao seu pai. Versículo 3, ele diz assim, mas Judá lhe respondeu, fortemente nos protestou o homem, dizendo, não me vereis o rosto, e se o vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não o enviares, não desceremos, pois o homem nos disse, não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Olha a luta, olha a trava, a batalha que há entre o filho, pai Jacó, e o seu filho Judá. Não vamos comprar alimento, nós não vamos aparecer lá de cara limpa, se nós não levarmos Benjamim. O homem foi duro, ele foi categórico, se vocês aparecerem aqui sem Benjamim, vocês não levam Simeão. E por certo, todos eles ficariam presos. Irmãos, tentem imaginar o quadro, qual que é essa situação? Qual que é a circunstância que Jacó está vivendo aqui com seus filhos? E Jacó reluta, não abro mão, vocês não levarão Benjamim. E olha o que ele diz aí no versículo 6. Disse-lhes Israel, por que me fizeste esse mal, dando a saber aquele homem que tinhas outro irmão? Por que vocês falaram para esse homem que eu tinha mais um filho? E agora o pai está atacando os sírios e acusando os sírios da situação em que ele estava vivendo, enfrentando. Ele passa a olhar agora para os seus filhos e começa a acusá-los. É interessante, irmãos, que nós somos habilidosos para fazer isso, não é? Quando as circunstâncias ruins nos cercam, quando as notícias ruins chegam até nós, nós olhamos para o outro e começamos a culpar o outro pela nossa desgraça. Isso é uma tendência natural nossa. Nós temos a facilidade enorme de olhar para a nossa vida com um olhar de autocomiseração, de vitimização, não é? De autopiedade. Olha, eu estou aqui por sua causa. Eu tenho todas essas lutas por sua causa. Eu não prospero na igreja, eu não trabalho na igreja, eu não me envolvo com a igreja, porque vocês são culpados. Vocês me criticam, vocês me rejeitam, vocês têm grupinho A e grupinho B, e é por isso que eu me encontro nessa situação. Mentira!
Nós somos assim porque nós somos habilidosos para transferir a culpa para o outro. Nós não assumimos a responsabilidade que a falha é nossa, que o erro é nosso, que nós somos culpados. Jacó precisava entender que ele era culpado daquilo que estava acontecendo. Ele foi negligente com seus filhos, ele não repreendeu na hora certa, ele não disciplinou na hora certa, ele não tratou os seus filhos com severidade diante do pecado. E olha o que deu. O texto não mostra, mas nunca é mencionado por que Jacó não investigou a morte de José. Não é possível, são 11 filhos. Será que se não pressionasse 1 ou 2 ou 3, não sairia a verdade? A culpa é dele. A culpa não é dos filhos, mas é uma tendência natural. O que vocês me fizeram? Por que vocês me fizeram este mal? Por que vocês me colocaram nessa situação? Para que vocês falaram para esse homem que havia outro filho? Ele diz assim: isso não deveria estar acontecendo comigo. E Judá então vai fazer uma contraproposta para ele, a partir do versículo 7, versículo 8 e 9, ele diz assim: responderam eles, o homem nos perguntou, particularmente, por nós e pela nossa parentela, dizendo, vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? Respondemos segundo as suas palavras, acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer, trazei-me vosso irmão? Afinal de contas, nós somos oniscientes. Nós sabemos o que passa na cabeça desse homem. E agora o Senhor vem nos culpar, dizendo que a culpa é nossa por Simeão estar lá? O Senhor não consegue ver o estado de miséria de Israel? O Senhor não consegue enxergar a fome em Israel? O Senhor não vê a situação que nós enfrentamos? E não basta isso para o Senhor nos acusar, lançar a culpa sobre nós? Vocês estão vendo que é o dia, parece, se nós podemos falar num português claro, que dia desgraçado esse, que dia de notícias ruins, de conflito, de miséria, de problema, pais contra filhos, filhos contra pais, fome, miséria, calamidade, as pessoas caminhando para a morte, ausência de sustentação, falta de emprego, falta de salário, falta de dinheiro na conta bancária, falta de pagar a conta de luz, de pagar aluguel, parece que tudo desabou sobre nós. Hoje é o dia de notícia ruim. Hoje é dia de circunstâncias ruins. Mas no versículo 10 ele diz assim, não, vocês não vão levar Benjamim. O versículo 8 Judá está dizendo, com isso disse Judá a Israel seu pai, envie o jovem comigo e nos levantaremos e iremos para que vivamos. Olha a expressão do versículo 2, a expressão de Judá. Para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão não requererás. Se tu não trouxeres e não puser a presença, serei culpado para contigo para sempre. Falou, pai, deixa Benjamim na minha responsabilidade. Olha a responsabilidade de Judá. E olha o egocentrismo de Jacó. Jacó está preocupado com quem? Com Benjamim. Ele está centrado tão somente na pessoa do seu filho, Benjamim. Não vou ceder, não vou deixar levar, porque Benjamim é o filho caçula. Seu irmão já morreu. Vocês não vão levá-lo. Mas olha no versículo 8, Judá está dizendo para ele assim, pai, o senhor não está entendendo, se nós não levarmos Benjamim, não é só Benjamim que morre, nós morreremos, o Senhor morrerá, nossa família morrerá, nossos filhos morrerão, será uma desgraça, será uma calamidade na nossa família. O senhor está centrado só em Benjamim, mas olhe para os demais filhos que o Senhor tem. Olhe para os netos que o Senhor tem. Todos nós morreremos, inclusive o Senhor. Mas ele é categórico, versículo 10. Versículo 11. Respondeu-lhe Israel, seu pai, se é tal, fazei-o.
Olha que o coração dele está endurecido, porque nós vamos ver aqui agora por que ele deixa Benjamim ir. A que ponto que ele chega para ele poder liberar Benjamim. Irmãos, Judá está convencendo seu pai, falou, olha, se ele não for, nós morreremos. E observe que do versículo 11 até o versículo 12, ou até o versículo 14, Jacó agora começa a articular exatamente como ele articulou quando ele foi encontrar com Esaú. Ele agora faz um esquema humano, uma estratégia humana. Você não vê Jacó buscando a direção de Deus, clamando a misericórdia. Deus, o que nós faremos nessa situação? Como que o Senhor vai agir nessa situação? O que nós precisamos fazer? Senhor, nos dá uma luz, nos dá uma direção para que a gente faça aquilo que o Senhor deseja. Não, ele agora elabora o seu plano. Olha, vamos fazer o seguinte, funcionou como Esaú. Pega presentes, pega mirra, pega pistácia, pega amêndoa, pega dinheiro, dobra o valor do dinheiro, leva tudo isso e compra esse homem com os presentes. Quem sabe ele deixa Benjamim e Simeão voltar. A gente não vê Jacó aqui, irmãos, clamando a misericórdia de Deus. É certo que lá no versículo 14 você vai dizer assim, não, mas Jacó clamou a misericórdia de Deus. Veja o versículo 14. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Aparentemente Jacó está dizendo assim, olha, eu tenho esperança nesse Deus. Mas quando é que Jacó tem esperança em Deus? Depois de relutar, depois de endurecer o coração, depois de fazer todas as suas artimanhas, todo o seu esquema, todo o seu planejamento para conquistar esse homem. Observe a expressão lá do versículo 11, ele diz assim, respondeu-lhes Israel, seu pai, se é tal, se não tem outra opção, se não existe outro meio para a gente sobreviver, se não tem como convencer esse homem, se não tem como comprar esse alimento, se não tem outro caminho, se não tem outra porta, então vá, leve Benjamim, mas traga esse alimento. Aí no final, depois de tudo isso, ele diz assim, que o Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia. Irmãos, nós fazemos isso com muita naturalidade, né? Nós brigamos, nós relutamos, nós discutimos, nós criamos contendas, nós corremos atrás, nós buscamos os médicos, corremos para os hospitais, corremos para lá, corremos para cá, né? Compramos isso, compramos aquilo, na esperança de que venhamos solucionar todos os nossos problemas, todas as nossas circunstâncias. Aí quando nós não conseguimos, aí a gente vira-se e fala assim, com uma fé, com uma credulidade, agora é só Deus mesmo. Deus é a nossa última esperança, Ele não é a primeira. Jacó não conseguia ter aqui uma cosmovisão da soberania de Deus, de entender. Olhe para a história dele. Se Jacó olhasse para trás e começasse a contemplar, desde o dia em que ele enganou o seu pai, e vendo a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus, a sustentação de Deus, até aquele presente momento, ele teria dito para os seus filhos, vão, leve o rapaz, leve o dinheiro, traga mais mantimento, porque Deus está no controle dessa situação. Se Deus quiser que vocês voltem, vocês voltarão. Se Deus quiser que vocês não voltem, vocês não voltarão. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Nós também somos assim. Nós buscamos todos os recursos, toda a nossa habilidade, todo o nosso trabalho. Quando não conseguimos, aí nós nos prostramos dizendo, é só Deus. Segundo ponto, irmãos. E aqui nós vamos desafiar os irmãos para que nós possamos aprender com os erros de Jacó. Nós não devemos fazer o que Jacó fez nesse texto, irmãos. A longa história, tanto de Jacó como de José,
deveriam ser suficientes para mostrar o Deus provedor, o Deus soberano em todas as circunstâncias. Foi Deus quem levou José ao Egito. Foi Deus quem o colocou naquela cisterna. Foi Deus quem o colocou naquela prisão. Foi Deus que deu ele a interpretação dos sonhos. Foi Deus quem fez dele um governador. A história é clara. A história nos mostra isso. Deus está sempre agindo e fazendo com que a sua história aconteça e se cumpra exatamente como Ele planejou. Se você quer confiar em Deus, você deve aprender então com os erros que Jacó cometeu aqui. Primeiro erro: não seja governado pelo medo. Não haja fundamentado com o medo na circunstância. Olhe para a circunstância, para a situação, e você tem medo da circunstância. Irmãos, nós temos medo de notícias ruins. Nós temos medo de apegar como se diz, o resultado da biópsia. Nós governamos a nossa vida e a nossa família fundamentada em medo, em incerteza, insegurança, medo. As pessoas caem na ansiedade, as pessoas caem na depressão por medo. Medo da circunstância, medo de notícia ruim, medo daquilo que ele vive. E a vida de Jacó é assim. Capítulo 42, versículo 4. Veja a expressão dele no capítulo 2, versículo 44. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda acaso algum desastre. Por que ele não deixou Benjamim com os irmãos? Assim, ele vai morrer. Vai acontecer algo e ele morrerá. Irmãos, Benjamim podia estar guardado debaixo das mãos de Jacó. Ele poderia estar debaixo de uma cúpula, ele poderia estar escondido numa caverna, mas ele morreria por uma outra coisa se fosse propósito de Deus. Poderia ser uma enfermidade, poderia ser uma calamidade, uma catástrofe, qualquer coisa. Se fosse proposta de Deus, Benjamim morrer, ele morreria em qualquer lugar, em qualquer hora, a qualquer minuto. E ele achava que ele podia poupar Benjamim. E vejam que isso é tão difícil, irmãos. Governar a nossa vida, viver a nossa vida debaixo do medo, levou Jacó a optar pela fome do que liberar Benjamim. Ele reluta. Ele reluta. Ele prefere ver toda a família morta do que perder Benjamim. Isso é medo. Não saber quem é que governa todas as coisas, quem de fato está no controle de todas as coisas. Jacó demonstra, uma vida, a atitude de negativismo, pessimista. Olha aí para o versículo de número 36 e o versículo 38 do capítulo 43, dizem assim, ou melhor, 36 e 38 do capítulo 42. Então lhes disse Jacó, seu pai, tendes-me privado os filhos, José já não existe, Simeão não está aqui, ides levar a Benjamim, todas essas coisas me sobrevêm. Agora o versículo de número 38, ele porém me disse, meu filho não descerá convosco, seu irmão é morto, ele ficou só, se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza e sepultura. Ele olha para o passado e diz, olha o que aconteceu com José, olha como que foi o meu passado, olha quantas lutas, quantas perdas nós já tivemos. Isso é a evidência de autopiedade, de autocomiseração, de autocalamidade. Olha para a minha vida, se eu te contar a minha história, o meu sofrimento, o que eu já passei, o que eu já sofri, o que eu já perdi, a minha vida é uma vida de perdas. Nesse mundo eu só sofro, olhe para a minha situação, por isso é que eu sou cabisbaixo, por isso é que a minha autoestima está lá embaixo, eu vivo essa vida depressiva, eu não gosto das coisas, eu não me contento com as coisas por causa do meu passado. E agora ele olha para o futuro e diz assim, e se vocês levarem Benjamim e ele morrer, eu vou descer minhas cãs à tristeza. Ele olha para o passado e calamidade, olha para o futuro, ele é extremamente pessimista,
porque governa a sua vida debaixo do medo, da insegurança, da incerteza. Outra coisa, o outro erro dele, Jacó era autocentrado em si mesmo. Ele diz no versículo 36, no finalzinho, todas essas coisas me sobrevêm. Vocês não têm noção, gente. Vocês nem sequer imaginam o tanto que eu sofro. Vocês já perceberam que existem pessoas que têm essa habilidade, né? Toda hora que você chega perto dela, fala assim, e aí, pastor, como é que o senhor está? Como é que foi a semana? Rapaz, essa noite foi mal. Tive que lutar essa noite aí para vir para uma escola dominical hoje de manhã. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu passei. O senhor não sabe o que eu enfrentei. O senhor não sabe o meu sofrimento. O senhor não tem noção de como também eu passei essa semana. A desgraça dele é sempre maior. A luta dele é sempre maior. O sofrimento dele sempre é o maior. Ele sempre terá uma situação maior do que a sua. E Jacó está olhando assim para a situação. Gente, olha para o passado de Jacó, olha o que ele enfrentou e onde Jacó se encontrava. Mas ele não consegue, porque ele está centrado em si mesmo. Não culpe os outros pelos seus problemas. Vocês são culpados, vocês não teriam que abrir essa boca de vocês e falado com aquele homem que eu ainda tinha um filho caçula. A culpa é sua. Não, irmãos, nós não podemos governar a nossa vida culpando as pessoas por aquilo que nós somos. Nós temos que olhar no espelho, encarar o espelho frente a frente. A culpa é minha. Eu sou o que sou, a culpa é minha. Eu tenho um Deus soberano que cuida, que providencia, que protege, que sustenta, que abre porta, que fecha porta, que traz tristeza, que traz alegria, que traz perdas, que traz vitória, que traz a morte, que traz a cura. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu não preciso viver com a minha autoestima lá embaixo. Eu tenho um Deus que governa a minha vida segundo o seu propósito, não segundo o que eu quero. Deus nunca prometeu a você e a mim perdas, ausência de tristeza, ausência de choro, nunca. Ele nunca nos prometeu essas coisas. Então não faça como Jacó, não viva de autocomiseração, não viva de autocompaixão, não pense que você é o pior, que você sofre mais, que a sua dor é imensa, que ela é insuportável, porque não é. Existem pessoas que sofrem mais do que você e mais do que a mim. Nós falamos aqui na quarta-feira sobre uma mulher, a dona Maria Inês, com 3 filhos no sertão do Nordeste, comendo arroz a semana inteira, arroz, e só tem arroz. E a água que faz o arroz é a água que lava a mão, é a água que escova os dentes. E você ainda acha que está sofrendo. É isso que está dizendo Jacó. Para de ser autocentrado, para de culpar as pessoas daquilo que você passa, daquilo que você enfrenta. Você não consegue ver a mão de Deus na sua vida. Outro erro de Jacó: não aceite a vontade de Deus com rancor, com murmuração. Não é isso que ele diz, versículo 11 do capítulo 43? Respondeu-lhe Israel, seu pai: se é tal, se é isso que Deus quer para mim, se é isso que Deus vai fazer na minha vida, se Ele quer que eu sofra, se Ele quer que eu perca, se Ele quer que eu sinto dores, se Ele quer levar meu filho, se Ele quer fazer isso, se Ele levou, se Ele fez assim, se Ele agiu assim, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer contra esse Deus? Quem é que pode intentar a mão contra esse Deus? Se é assim que o Senhor quer, então faça, Deus. Eu não tenho outra opção. Não, irmãos, isso não é fé em Deus, isso não é confiança em Deus, isso é rebelião para com Deus, não aceitar o propósito, a proposta, o plano de Deus em nossas vidas. Nós sofrimos por causa disso. Jacó estava enfrentando aquele momento, aquela situação, por dureza de coração. Ele se recusava a admitir que ele estava errado, que ele precisava entender o plano de Deus e submeter a vontade de Deus, ao projeto de Deus para a sua vida.
Outro erro que Jacó cometeu: não exclua Deus da sua vida, da sua circunstância, das suas dores, do seu sofrimento, daquilo que você perde, daquilo que você sofre, daquilo que você sente. Não exclua Deus dessa circunstância, dessas notícias ruins da sua vida. O versículo 12 ele faz isso: olha, vamos agir assim, vamos fazer assim, porque Deus está fora da situação. Vamos planejar o nosso socorro, vamos planejar a nossa salvação, vamos planejar a nossa felicidade e deixar Deus de fora. Não faça isso. Como eu disse no início, olhe para cada situação, olhe para cada notícia ruim, para cada dor, para cada lágrima derramada, para cada perda que você tenha. Olha e veja a mão de Deus usando cada uma dessas coisas como ferramenta para o bem da sua vida. Jacó precisava, irmãos, enxergar o amor soberano de Deus sobre a sua vida nas adversidades. Porque quando nós conseguimos olhar para a adversidade, para a dor, para a perda, para a notícia ruim, para a circunstância ruim, e nós conseguimos olhar para lá e ver a mão do soberano e amoroso Deus agindo para o nosso bem naquela circunstância, nós podemos cantar como o apóstolo Paulo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele para que Ele possa restituir? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Mas é preciso enxergar a mão de Deus em cada uma dessas circunstâncias. Outro erro: parece que Jacó, no versículo 14, está de fato recorrendo a Deus como um homem cheio de esperança. Na verdade, essa expressão de Jacó não é um homem cheio de esperança, é um homem que tem desesperança. Ele faz todos os meios, planejamos, executamos, elaboramos, e agora que Deus, quem sabe esse Deus seja misericordioso com vocês e vocês voltam. Não, irmãos, não é assim. Isso não é fé, isso não é convicção em Deus, isso não é certeza de que Deus é com você, de que Deus é por você e de que não importa quem é contra você. Porque esse Jacó deveria ter dito para os seus filhos: eu sei quem é o Deus que cuidou de mim até aqui. Deus cuidará de ti, Deus velará por ti. Não desanimes. Ele é por você e ninguém pode intentar contra você se Ele não autorizar. O Salmo 91 que nós lemos: caem 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, nenhuma praga, nenhum mal te atinge se Ele não autorizar. Você precisa ter essa convicção no coração: Deus é por mim, não importa quem é contra mim, seja notícia ruim, seja circunstância ruim. Jacó teria que dizer isso para os seus filhos: vão em paz, o Senhor vos acompanhe. Se Ele quiser trazê-los de volta, que Ele traga. Se Ele quiser matar vocês, que Ele mate. Não foi assim que disseram Sadraque, Mesaque e Abednego? Fique sabendo, ó Nabucodonosor, se Deus quiser, Ele nos livrará. Se Ele não quiser, nós estamos prontos a morrer. Então não cometa o mesmo erro que Jacó. Olhe para um Deus soberano que é por você e tenha completamente esperança nesse Deus, segundo o propósito dEle, segundo a vontade dEle para a sua vida, não segundo aquilo que você quer para a sua vida. Outro erro: não ceda como se fosse o seu destino, como se fosse a sua desgraça. Fazer o quê, né? Deus quis isso para mim, foi assim que Deus quis. O que eu posso fazer? Que eu posso lutar contra Deus? Eu posso fazer alguma coisa contra Deus? Foi assim que Deus quis. Você é feliz? Não, eu queria outra coisa. Eu queria o salvamento do meu filho. Eu queria que o meu filho estivesse aqui na igreja. Eu queria que o meu filho fosse isso. Eu queria que a minha esposa fosse assim, meu esposo fosse assim. Mas Deus não quer. O que eu vou fazer? Não, irmãos.
Não é assim. Você consegue olhar para Deus e dizer assim: Deus, o teu propósito é o melhor para a minha vida. Ele é doloroso. Ele me faz sentir vontade de morrer. Ele me faz lutar contra mim mesmo. Mas o teu propósito ainda é o melhor para mim. Eu creio nisso, eu tenho convicção. É doloroso? É. Me faz derramar lágrimas noite e dia? Sim, faz. Mas eu tenho plena certeza de que é o melhor para mim. Porque a fé no Deus vivo, soberano, irmãos, leva você de fato a entender Romanos 28, 31 e 32. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo a vontade e o propósito de Deus. Todas as coisas cooperam. E o versículo 31 ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se esse Deus é por nós, quem será contra nós? E aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós, porventura não cuidará de nós, não nos dará graciosamente as demais coisas com ele? Deus cuidará de ti. Deus velará por ti na tua dor. Creia nisso. Creia que Deus é com você, que Deus é por você. Não importa quem é contra você. Concluindo, irmãos, vamos lá para o Salmo 46, para a gente concluir essa mensagem. Salmo de número 46. Algumas diretrizes para a gente, talvez, consiga viver nessas situações, no dia de notícia ruim, no dia de circunstâncias ruins, o que nós podemos fazer para vencer essas coisas. Salmo 46, o primeiro versículo diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O que eu quero que você entenda aqui? Olhe para a sua vida, para a vida da sua família, para a sua situação, para as notícias ruins, para as circunstâncias ruins, e diga a você mesmo, diga para você mesmo, fala: Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu socorro, bem presente nas tribulações. E você diz ao seu coração e à sua mente bem forte: Deus não é figurante na história da minha vida. Deus não é coadjuvante na história da minha vida. Deus é aquele que governa soberanamente a minha vida. Ele não é nem o protagonista, Ele é o autor da história. E Ele faz acontecer a sua história sobre a minha vida. Então olhe para esse salmo, aprenda, olha, conheça o Deus que é por você. Entenda e compreenda esse Deus que é por mim. Ninguém pode intentar contra Ele. Ele criou os céus e a terra. Ele é o guarda de Israel. Ele não permite que os meus pés vacilem. Ele não permite que o sol me moleste. Ele não permite que a lua me atormente. Ele guarda a minha entrada, Ele guarda a minha saída. Ele é o fiel guarda de Israel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Tu nunca mudaste. Tu nunca faltaste. Tu nunca falharás comigo. Ele não é um figurante na história da sua vida. Ele não é coadjuvante na história da sua vida. Ele é o Senhor da história da sua vida e da sua própria vida. Segunda coisa, irmãos, veja toda a sua situação na perspectiva histórica. Jacó precisava olhar para o passado, gente, para a história do que Deus havia feito para Abraão, para Isaac, para Israel. E ele não consegue olhar para o passado. Olhe para o versículo de número 8 desse texto. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra.
Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Olhe para o passado, olhe para a história do seu pai, a fé do seu pai, a fé de Abraão, a fé de Isaac, de Jacó, a fé de Davi, a fé de Jairo, a fé de John Hus, a fé de John Stott, a fé de João Calvino, de Lutero. Olhe para a fé, olhe para a história e veja os feitos de Deus. Porque o texto está chamando para eles olharem para a libertação do Egito. Olhe para a história. Deus pegou vocês como escravos no Egito e fez com que vocês passassem a pés enxuto no Mar Vermelho. Ele tirou água da rocha, Ele mandou maná do céu, suas vestes nunca envelheceram, suas sandálias nunca estragaram durante 40 anos no deserto. Olhe para a história de como Deus cuida, de como Ele vela por ti. Olhe para a história. Olhe para a história da igreja. Olhe para os heróis da fé, de como Deus cuida, de como Deus sustenta. Terceiro aprendizado, irmãos. Abandone seus pensamentos egoístas e incrédulos. Pare de ter autocomiseração de você mesmo, né? Autopiedade, autocompaixão. Pastor, que olha, minha vida... Às vezes, irmãos, nós vivemos dias de notícias tão ruins, de situações tão ruins, que a gente vira para Deus e diz: Deus, eu não tenho motivo para viver. A minha vida não tem mais sentido. Sabe por quê? Os nossos pensamentos, as nossas vontades são egoístas, demonstram incredulidade para com Deus. Lembra o que ele disse para Jairo, quando disseram para Jairo que sua filha havia morrido? Jesus olha nos olhos de Jairo e diz assim: Jairo, não temas, creia somente. Você só precisa crer no Deus que é por você, e não importa o que é contra você. Não importa. É isso que ele diz no versículo 10. Olhe para o versículo 10 do Salmo 46. Aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe qual que é o nosso problema de pensamentos egoístas, de achar que a nossa vida não tem sentido, que não vale mais a pena viver, irmãos? É que nós qualificamos o nosso Deus do nosso tamanho e do nosso poder. Nós não temos noção clara do que é esse versículo, quando ele diz assim: se aquiete e saiba que eu sou Deus. Isso é muito pouco para nós. Isso é muito pequeno para nós. Só isso. Eu preciso ficar quieto e saber que Ele é Deus. Essa é a minha maior motivação de vida, é a minha maior segurança, a minha maior estabilidade. Quem tentará contra o braço desse Deus? Quem vencerá esse Deus? Esse Deus que é por você. O que Ele pode fazer por você? O que Ele pode promover na sua vida? Você conhece esse Deus? Você sabe quem é esse Deus? Porque Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu governo, eu controlo, eu cuido de cada coisa soberanamente na sua vida e em todo o universo. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar.
Senhor Deus, como é bom ouvir a Tua palavra, Pai. Como é bom ser corrigido pela Tua palavra. Quisera, ó Pai, o Senhor nesta noite abrisse os nossos olhos e nos concedesse a graça, ó Deus, de poder compreender com profundidade, com intensidade, com imensidão, com clareza. O que é que o Senhor nos diz quando o Senhor diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus? Eu não sou figurante na sua história. Eu não sou um coadjuvante na sua história. E eu não sou um mero protagonista na sua história. Eu sou o dono da sua história. Eu escrevi a sua história. E absolutamente nada acontecerá a você que não esteja de conformidade com o meu propósito, para a minha própria glória. Derrama sobre nós, ó Deus, a Tua graça e o Teu favor, e nos conceda a graça de entender toda esta palavra, e de ser impactado e corrigido por esta palavra, para a honra, para a glória do Senhor. Nós oramos agradecidos, ó Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nós convidamos a igreja a se colocar de pé, para que recebamos então uma bênção do Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, eterno e poderoso Pai, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém, Senhor.